Agora a gente muda de assunto. Um adolescente, ele foi apreendido em Viana. E tem um detalhe nesse caso que chama atenção. Apesar da pouca idade, o suspeito, minha gente, ele é um velho conhecido da polícia e também da guarda. Sabe por quê? Ele já foi apreendido 11 vezes por vários tipos de crime. A gente está falando de um adolescente. A Polícia Civil informou que dessa vez ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo. Vem cá, olha para mim, vem cá, chega aqui pertinho. Se você é pai, se você é mãe, tem vô e tem vó também que cuida do neto. Se você tiver um adolescente aí na família indo por esse caminho, essa é a hora de fazer o alerta, né? Imagina, para pensar qual vai ser o futuro desse menino. Complicado, né? Tá passando por esse drama, conhece um caso, manda pra gente aqui o seu relato. Já vai aparecer aqui do lado o número do nosso WhatsApp para você, que é o 999422478. Aqui no nosso estúdio eu recebo a Aline Hessel, que é psicóloga. Obrigada, Aline. Boa tarde, viu, pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Patrícia, gente. Ela tem uma história muito forte. Um dos filhos dela também te deu um trabalho durante um período. Se a senhora me permitir falar dessa maneira. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Roberta. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso sim. Como é que começou? Começou quando ele tinha seus 10 anos. Eu tinha que trabalhar, né? E todos eles eram menores. E ele, por ser o mais novo, influenciado por amizades. Como que a senhora foi descobrindo, como que a senhora descobriu o mundo que seu filho estava entrando por volta dos 10 anos? Que a gente pensa o quê? Tá brincando em casa, tá jogando bola na rua com os amiguinhos, tá brincando de queimada, mas de repente vem aquele susto que não condizia com o que a senhora pensava, né? Sim, Roberta, tinha que trabalhar e eles tinham que ficar em casa, ele estudava, aí começava a reclamação na escola, aí em 15 dias tinha que estar no conselho tutelar, porque era chamado conselho tutelar, e pelas últimas vezes ele foi expulso da escola. Ele se envolveu com o quê? Tráfico. Tinha muito roubo cedo. Também? Sim, por muito cedo. Ele também chegou a ser apreendido? Foi sim, várias vezes. Várias vezes, quantas mais ou menos? Eu acho que quase 3, 4 vezes. Como é que ficava o seu sentimento de mãe? Você precisando trabalhar. Tinha outros filhos também para criar. Sim, Roberta, era muito complicado, porque se eu não trabalhasse, não tinha como trazer o sustento, né, para dentro de casa. E foi uma vida muito difícil. Ele começou a fumar muito cedo, com 11 anos, ele também já fumava cigarro. Chegou a época que eu consegui o tratamento, mas aí eu não consegui fazer esse tratamento porque ele não ficava em casa, ficava 2, 3 dias fora de casa. E foi muito difícil, muito difícil. Aline, por que a gente vê muitas crianças, muitos adolescentes... Olha a faixa etária do filho da Patrícia, gente, 10 anos na época. Ao invés de estar brincando, preferem se arriscar no mundo do crime. Olha, Roberta, eu costumo dizer, né, que para situações difíceis não tem solução fácil. Então, vamos conversar aqui, pontuar aqui algumas hipóteses, algumas sugestões, mas certamente não é um assunto que se encerra nesse programa hoje. Mas essa é uma realidade, né, muito comum nas casas brasileiras, né, crianças que acabam ficando sozinhas em casa. Então, não é simplesmente eu chegar e falar, os pais têm que ser mais presentes na vida dos filhos. Óbvio que isso seria o ideal, mas isso não é a realidade, né? Então é necessário, muitas famílias, os pais abandonam essa casa, a mãe acaba sendo a única responsável e tem que passar o dia inteiro fora. Então eu vejo hoje que, diante de muitas ações que possam ser feitas, muitas questões, são oportunidades. Então se essa criança ela está numa casa, num bairro onde não há uma oportunidade de estudo, de esportes, ela não vai por si só tomar a iniciativa com 8, 9, 10 anos de idade de entender muitas vezes o que é certo e o que é errado. Mas o filho dela tinha oportunidade, ele ia para a escola, não ia? Ele ia para a escola. Num período.
e à tarde, sei lá, se ele fosse de manhã, né? E no período da tarde, né? Então, como ocupar esse tempo? Então, é importante que aí o Estado entre, que haja oportunidade para essas crianças, institutos, ações sociais, que oportunizem essas crianças a preencher o período delas, o tempo delas, que tem alguém cuidando dessas crianças, porque elas precisam ser cuidadas, né? Elas têm que ter alguém ali de olho. Uma vez que a mãe não tem oportunidade de ter um emprego de meio período, ou seja, do mesmo horário que a escola, que seja a escola em período integral, ou que seja um contraturno oferecendo a essas crianças ocupação. Né? Porque é uma criança que, hoje a gente está numa realidade onde o imediatismo está aí, né? Então eu não gosto de um desenho, eu tiro, não gosto do que eu estou vendo no celular, eu tiro. Então a criança também vê, a partir das redes sociais, o que ela gostaria de ter. É um tênis, é uma camisa, é aquilo que a família não pode oferecer, ainda mais numa família onde uma pessoa é responsável pelo sustento. E o tráfico, ele entra com uma sedução e com oportunidades que vão encurtar ele a realização de certos desejos. Então, aquela bola de futebol que ele deseja, é só ele fazer uma corridinha ali que ele consegue aquela bola. Né? O tráfico consegue oferecer para ele aquilo que a família e o Estado não estão oferecendo. Aí seu filho foi apreendido pela primeira vez. Alguma coisa mudou no comportamento dele? Não, só piorou. Por quê? Porque, Roberta, naquela época, hoje em dia as escolas, elas têm trabalho, né? Durante o período todinho. E naquela época não tinha. Né? Não tinha, era só ir na escola, vir embora, ou fazer um jogo na escola. Depois que ele foi preso, ele ficou pior. Porque aí, quando ele saiu de lá, as amizades só aumentaram. Então, hoje em dia, o que influencia muito um adolescente são as amizades. Muito, são as amizades. Ele não ouvia seus conselhos, o seu filho? Não, ele não ouvia. O que a senhora chegou a fazer de tentativas Todas, como mãe? Todas tentativas. Como mãe, eu fiz de tudo. Tentei de todas as formas. E tanto que com 12 anos, eu fui trabalhar, quando cheguei, ele estava com uma tatuagem enorme na perna, até quase o joelho. Quando eu vi aquilo, eu levei um susto. Que fizeram essa tatuagem nele na rua. E olha só, também teve um outro caso, também envolvendo um adolescente. Isso aconteceu em Aribiri, Vila Velha. Ainda com o uniforme da escola, o adolescente passa pela moto que está estacionada em frente a uma casa, mexe em alguma coisa e vai embora. Aí, depois de um tempo, ele volta com a ajuda de uma ferramenta, quebra a ignição e consegue ligar a moto, gente. Olha a ousadia desse adolescente. Só que aí, ele não contava com uma coisa, o alarme começou a disparar. Aí o menino tenta subir na moto, mas cai. Quer ver? Dá uma olhada aí na imagem, olha só. Ele quebrou a ignição, tentou ligar a moto, tá ali no bequinho, não tem ninguém olhando, tá tudo bem. Ó, aí começou o alarme a disparar. Ele tentou subir na moto. Olha só o que vai acontecer, a moto cai em cima dele, praticamente. E ele não desiste, ele continua tentando. Você vê que ele não tem medo. Nesse momento, ele é flagrado, então, pelo dono da moto, que o segura pela blusa, enquanto pede para que os familiares peguem um celular para chamar a polícia. Gente, é muita ousadia. A gente está falando aí de adolescentes. A gente está falando de pessoas, essa faixa etária, Aline, não tem medo das consequências? Olha, Roberta, o cérebro, nosso cérebro, ele termina de ser totalmente formado, né? Lá a partir dos 20 anos. Então, é uma faixa etária que, por conta desse cérebro ainda não estar totalmente formado, algumas experiências, é comum os jovens, né, e os adolescentes quererem extrapolar regras, extrapolar limites, querer vivenciar coisas que gerem uma série de sentimentos e emoções muito intensas e fortes, né, relacionados a esse não cumprir da lei. Né? Só que se a gente pensar na realidade com que aquele jovem está inserido, vai ter uma referência diferente. Né? Então, quando tem alguns jovens que vivenciam isso, seja matando uma aula, para fugir com os amigos para uma praia, tem outros que isso já não é tão interessante assim, né? Principalmente por observar o que tem em volta. Então, quando ela fala que os amigos é algo muito importante, sim, os amigos é fundamental, com quem a gente está construindo a nossa personalidade, a nossa vivência, isso vai influenciar porque a gente quer pertencer a um grupo. Isso é natural, principalmente na adolescência. Então, se a gente consegue proporcionar para esse jovem grupos que vão ter um maior número de pessoas
vamos dizer, com comportamentos saudáveis, com comportamentos que gerem... Bem vistos, né? Bem vistos, exato. Seja na igreja, seja no esporte. As Olimpíadas estão aí para mostrar, né? Quantas crianças de comunidades estiveram lá? Quantas outras não têm o potencial que estão nessas comunidades? Cadê? O que está faltando aí nessa ponte para oportunizar esses jovens, não apenas o tráfico, mas também condições de vida dignas? Já que você tocou nesse assunto, né? O que está faltando nessa ponte? Agora é o momento dele. Pela internet a gente vai conversar então com o especialista em segurança pública, o Rusley Medeiros. Vamos lá, Rusley, explica pra gente entender. O adolescente, ele é apreendido, ele vai para a unidade socioeducativa. Como que funciona? O que é oferecido a esse jovem para tentar tirá-lo dessa vida? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham no Fala Espírito Santo. É sempre uma alegria estar participando aqui do programa. Roberta, primeira coisa, nós temos uma situação interessante, né? Até os 12 anos, não há nenhum adolescente que é apreendido. Até os 12 anos não sofre nenhum tipo de medida socioeducativa, mas medida protetiva. No caso específico, né, acima dos 12 anos, a depender do crime, e aí isso vai ser julgado pela autoridade judicial, pelo juiz, através de um pedido do Ministério Público, ele poderá ser internado dentro de uma unidade socioeducativa e nesta unidade socioeducativa ele irá passar por atividades e também sofrer ali uma retaliação do Estado o crime, né? A gente não chama de crime, né? A gente chama de fato análogo, né? Mas ele vai sofrer também ali uma retribuição por aquilo que ele cometeu, mas ao mesmo tempo, dentro dessas esferas, nós temos ali atividades pedagógicas e sociais para reintegrar este jovem à comunidade, reintegrar esse jovem à sociedade, para que ele, entendendo aquilo que ele cometeu, ele não venha a praticar novamente, né? Nós chamamos isso de prevenção especial, inclusive dentro da criminologia. Então, existe todo um aparato estatal dentro das unidades socioeducativas para que eles possuam condições de retornar, de reingressar à sociedade, e essas atividades elas podem durar no máximo 3 anos, ou seja, uma internação pode durar no máximo 3 anos para os adolescentes. Agora, olha só, a Patrícia está aqui, a gente ouviu de uma mãe que o filho dela passou por essa medida socioeducativa e saiu de lá pior. Aí a gente tem esse caso de um adolescente que foi apreendido 11 vezes. A gente se pergunta, aonde que o sistema também está falhando? Porque se era para recuperar essa criança, esse adolescente, mostrar para ela uma nova vida que ela pode ter, e ela sai de lá pior, ou então ela sai de lá e volta daqui a pouco 11 vezes, Rusley? Pois é, Roberta. A Aline estava comentando, né, umas questões interessantes, que é a ideia com os amigos, essa ideia de sentimento de pertencimento. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma bem categórica, Roberta, onde o sistema está falhando? Desde o início. O sistema ele já nasce falho, né? Nós temos... E não apenas o sistema, Roberta, a própria sociedade, nós estamos falhando. Nós temos uma bandidolatria, ou seja, quantas vezes nós já repercutimos, inclusive aqui no programa, né, de adolescentes que entram para o mundo do crime simplesmente porque eles querem se sentir pertencidos ou porque vão conseguir pegar mais garotas, né, naquela comunidade em que eles estão para se aparecer, né, junto dos amigos. Isso tudo é uma falha da sociedade, né? Nós estamos projetando novos adolescentes, uma juventude que busca dentro do crime um status, né? Então nós estamos falhando desde o início, nós estamos falhando enquanto Estado, nós estamos falhando enquanto sociedade, nós também estamos falhando enquanto família, né? Claro, né, que não é a culpa dessa mãe inteiramente, obviamente, ninguém está querendo dizer isso, mas todos nós estamos falhos, e aí a gente não pode colocar a culpa também em apenas uma entidade, a entidade familiar ou a entidade escolar. Todos nós estamos falhando. Um adolescente que é preso 11 vezes e mesmo assim quer continuar
praticando, é porque ele entendeu que existe ali uma possibilidade muito melhor do que ele enfrentar o dia a dia de uma sociedade normal, de um cidadão de bem. Então, nós precisamos articular legislação, nós precisamos articular políticas públicas, mas nós precisamos, Roberto, assim como a Aline disse, nós precisamos trazer um novo olhar de pertencimento para a nossa juventude. Aqui em Portugal, a gente está fazendo justamente essa pesquisa e aqui nós estamos conseguindo perceber que os adolescentes e os jovens, eles têm outro sentimento de pertencimento e aí não vão para o mundo do crime, né? Então, a gente precisa repensar a nossa sociedade para ver se a médio ou a longo prazo nós teremos uma oportunidade de termos uma diminuição do acesso dos jovens ao crime. Porque o que nós estamos vendo é a juventude crescendo. A gente tem aqui participações, tem uma pessoa que diz exatamente o que você falou. O dinheiro que vem do tráfico é mais rápido, né? Aí o adolescente... Mais fácil, mais rápido. Né? Tem mais participações aqui, eu vou ler aqui alguns comentários. Tem uma pessoa que diz: boa tarde, Beto, eu conheço muitas mães que passam por essa situação, é muito difícil lidar. Tem uma outra pessoa que diz: boa tarde, passamos por isso, a minha irmã teve que ir embora, fugiu, a filha tinha apenas 12 anos. Aí hoje a minha irmã morreu, tem 6 meses já, a filha está fora do estado. Não tivemos nenhum apoio do estado nem do conselho tutelar. Ela se envolveu com o tráfico de drogas com 10 anos. Olha isso, gente. Minha irmã procurou tudo, não teve apoio de ninguém. A senhora conseguiu encontrar estrutura de apoio no momento que a senhora disse que, como mãe, fez tudo pelo seu filho? Não tive apoio. Foi difícil? Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. É uma situação que uma mãe, se não tiver estrutura, ela desaba. Ela desaba. Hoje o seu filho mudou, virou essa página na vida dele. Graças a Deus. Como que ele conseguiu sair dessa vida? Muita fé, força de vontade. E eu sempre estive do lado, né? Como mãe, nunca abandonei. E só queria dizer um pedacinho que tem algo que não sai da minha mente, onde eu estava, né? Eu, como doceira, eu estava trabalhando e me ligaram, falaram comigo: Patrícia, seu filho está dentro de um carro com 12 anos, dentro de um carro, e esse carro é roubado e a pessoa está empurrando, ele está dirigindo. Ali eu fiquei paralisada. Eu não tive reação. Eu falei: não, agora é a gota d'água. Com 12 anos. E daí só foi piorando. Só foi piorando. Como é que foi para a senhora receber essa ligação naquela época? Foi muito difícil, porque eu estava dentro do trabalho, não tinha como sair de dentro do trabalho, né? E foi um choque para mim. Aí eu tive que esperar o horário para poder sair, para poder resolver a situação. Aline, isso desestrutura, né? Uma mãe desestrutura um casamento, desestrutura uma família, porque como é que a mãe consegue focar no trabalho depois dessa? Ela tem que ir lá, ajudar o filho dela a sair dessa vida. Ela não consegue se envolver igual era antes no trabalho, nas demais tarefas. A senhora conseguiu... como que a senhora conseguiu, né? Se é que conseguiu lidar com o trabalho, outros filhos, essa situação desse seu filho em especial... Por ser profissional, Roberta, já tinha um trabalho todo na mente, né? Mas a mente não saía de lá onde estava, o que estava fazendo. Então, era uma situação muito difícil mesmo, né? Eu não tinha vida, não tinha vida. Aline, muitas mães adoecem, né, nessas tentativas. Depressão. Com certeza. Eu acho que até o mínimo que vai acontecer é o desenvolvimento de alguma questão mental, sim, seja uma ansiedade, seja uma depressão. E você vai vendo como vai entrando num ciclo vicioso, né, negativo, onde não parece ter solução. Então, a mãe é obrigada a trabalhar muitas vezes 8, 10 horas por dia. A escola oferece apenas 5 horas, 4 horas, quiçá, em alguns lugares, né? Então, existe aí um gap, né, um espaço aí que fica realmente como que a gente consegue ter uma sociedade que exige tantas horas de trabalho e, por outro lado, não oferece alternativas para essa criança, para esse jovem, onde ele possa estar num ambiente seguro e que promova a educação, que promova um ambiente saudável, que oportunize para ele um futuro melhor. Então, a gente precisa, sim, repensar em tudo isso, onde não existe, como eu falei, uma solução simples, né? Então, nessa complexidade, a gente precisa refletir sobre tudo que é necessário para cada um fazer.
Deixa eu só voltar mais uma vez com o Rusli. Nosso tempo está acabando, amigo. Mas eu só queria que você comentasse uma mensagem que chegou para a gente, que uma pessoa disse: isso já se chama formação de caráter, né? Você que teve essa experiência na prática, você também sentia que de alguns adolescentes eles gostavam dessa adrenalina do crime? Roberta, né? É o sentimento de pertencimento. Eles acham que essa ideia da bandidolatria é o melhor, né? Eu vou ser o super-herói e um super-herói do mal, né? Então, toda essa adrenalina, toda essa vontade, todo esse... E não dá pra gente colocar só a culpa no Estado, tá, Roberta? É também um desejo, né, socialmente difundido desse jovem, né? Ele se sente reconhecido ali e aparece na TV, e aparece no jornal, e é manchete ali dentro do grupo dele, né? Então tudo isso influencia e muitas das vezes nós já ouvimos em alguns tipos de prisão dos próprios adolescentes, né? Dizendo, olha, eu tô aqui, eu vou sair e eu vou fazer de novo. Né? Porque, primeiro, ou é a única coisa que eu tenho, ou é porque isso daqui é o que me eleva e que me faz me sentir pertencendo. Então, a gente não está conseguindo resolver este problema e nós não vamos conseguir resolver a curto prazo se nós não enfrentarmos de frente essa situação. Agora, uma coisa é certa, né? Para quem insiste nessa vida, para quem está agora acompanhando o programa e está quase lá, o final a gente sabe qual que é, né, Rusli? Se não sair dessa vida. A gente já falou diversas vezes, inclusive aqui no Fala Espírito Santo. Só tem dois caminhos. Infelizmente, a morte ou a prisão. Não tem nenhum outro caminho. Pode até achar que vai conseguir um dinheiro, vai conseguir um status momentaneamente, porque a roda vai girar e ou vai ser preso ou vai morrer, infelizmente, se não sair ali, não tiver ali um apoio da família e do próprio Estado para conseguir sair e não retornar, porque se retornar, são os dois caminhos, infelizmente, que vai encontrar. Então, jovens, adolescentes que estão nos assistindo, por favor, amem-se e amem as suas famílias, porque estar no mundo do crime não é benéfico em momento nenhum. Você pode até achar que vai ser, mas não vai e só vai ter dois caminhos para você. Obrigada, Rusli, pela sua participação, meu amigo. Uma boa tarde para você. A gente está com muita saudade, não demora muito aí em Portugal, não, tá bom? Obrigada, é sempre um prazer, Roberta. Tá tchau, certo. Gente. Tchau. E para a gente encerrar, a gente finaliza, né, reforçando mais uma vez que hoje a gente recebe aqui a Patrícia, que é uma mãe persistente. Hoje o filho a enche de orgulho, né, Patrícia? E obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa, contando a sua história. Obrigada, Roberta. Tá, tenho certeza que seu filho te enche muito de orgulho, né? Eu amo meus filhos. Por eles eu sou capaz de tudo, de lutar. E continuo lutando, né? Só falar algo bem pequenininho, eu conheci muitas mães que suicidaram, porque não aguentaram. Chegou uma época que eu também pensei, tá? Então, em se suicidar, porque foi tão forte, a luta era tão forte que eu achava que eu não ia suportar, mas suportei.